data de hoje é 29 de 1 de 2017, nós estamos na BC do Kabbalah Netzari. Continuamos com as nossas aulas prévias ao Mussar, com a temática: o que é e como o homem pode alcançar sua verdadeira meta na criação. Então eu quero ler novamente o trecho que nós lemos semana passada, tá? Vou ler mais um pouco, tá? E vou parar. Por quê? Porque o tema que eu quero tratar hoje é o tema dos mandamentos, tá? Conhecido em hebraico como mitzvot, tá? Então, nós trabalhamos esse trecho semana passada, focamos em alguns conceitos. Então, vamos lê-lo a partir desse parágrafo aqui novamente. Nossos sábios de abençoada memória nos ensinaram que o homem foi criado com o único propósito de regozijar-se no eterno e obter o maior prazer que pode ser atingido. O lugar para a verdadeira realização deste júbilo é o mundo vindouro, né? O mundo da eternidade, que foi expressamente criado para proporcionar. Porém, o caminho para alcançá-lo está neste mundo. Tal como nos disseram nossos sábios de abençoada memória em Avot 4:21. Este mundo é uma antessala para o mundo vindouro. O caminho para cumprir essa meta, ele diz, é a prática das mitzvot, dos mandamentos, que foram coordenadas pelo Eterno, bendito seja o seu nome. O lugar onde essas mitzvot, esses mandamentos, podem ser praticadas, o lugar onde essas mitzvot podem ser praticadas é unicamente este mundo. Por isto, o homem foi colocado primeiro neste mundo, para que, por estes meios que lhe serão proporcionados aqui, ele possa ser capaz de alcançar o lugar que lhe foi preparado, ou seja, o Olam Haba, o mundo vindouro, onde ele será recompensado pelos méritos, tá, adquiridos através das mitzvot, ou seja, do cumprimento dos mandamentos. Como nos disseram nossos sábios, de abençoada memória, no Tratado de Eruvim, do Talmud 22a, hoje para cumprir o quê? Os mandamentos, e amanhã para receber sua recompensa. Tá? Analisando mais profundamente esta questão, compreenderemos que somente a união com o Criador constitui a verdadeira perfeição. Como diz o rei Davi da Melech, no livro de Salmos, capítulo 73, verso 28. Mas, quanto a mim, na proximidade do Eterno está a felicidade que aspiro. E também, no Sefer Tehillim, no livro de Salmos, capítulo 27, verso 4, ele diz: o anseio manifestarei ao Eterno, e sua realização buscarei, que habite em sua morada por todos os dias da minha vida. Pois este, somente, é o verdadeiro bem. E tudo o mais, mesmo que nos pareça bom, não passa de decepção, vazio e consta apenas de falsos valores. Será certamente adequado que, primeiramente, trabalhemos e nos esforcemos para alcançar a aquisição deste bem. Isto é, devemos persistir em nossos esforços para nos unir ao Eterno através de nossos atos que se constituem em mitzvot. Então, o Eterno, bendito seja, colocou o homem no lugar onde muitos são os fatores que podem afastá-lo do Santíssimo, ou seja, um mundo contrário à santidade, né? Um mundo hostil às coisas sublimes, às coisas nobres, como nós falamos semana passada. São os desejos e anseios terrenos, tá? Que, se a eles o homem se entregar, farão com que se afaste mais e mais do verdadeiro bem, tá? E também desfoca, né, da verdadeira meta, da sua estadia nessa dimensão. Infere-se daí que o homem foi, de fato, posto em uma feroz batalha, pois os acontecimentos terrenos, sejam para o bem ou para o mal, são provações e testes. Como disse Salomão, no livro de Provérbios, Sefer Mishlei, capítulo 30, verso 9. Isto para que, estando farto, eu não seja tentado a renegar-te, dizendo: quem é o Santíssimo? Ou, tendo caído na indigência, me ponha a roubar. Abundância por um lado e sofrimento por outro acossam-me, de forma que há uma batalha à sua frente e outra à sua retaguarda. Se ele for temente e sair vitorioso de ambas, será considerado um homem justo, um tzadik, que conseguirá unir-se ao Criador e sairá do corredor, ou seja, deste mundo, para finalmente entrar no palácio, ou seja, no mundo vindouro, no mundo da perfeição, no mundo onde
o mal está totalmente anulado, onde impera somente as coisas sublimes, tá, e elevadas, e ser iluminado pela luz da vida verdadeira. Quando conseguir reprimir suas tendências malévolas, seus desejos negativos e seus desejos terrenos, e se ele estiver de envolvimento com fatores que o afastam do bem, ou seja, a luz divina, ele alcançará este objetivo e com ele se regozijará. Uma análise mais profunda nos fará compreender que o mundo foi criado tendo o homem como objetivo. Na verdade, ele se mantém num difícil estado de equilíbrio. Se é arrastado pelos valores mundanos e desta forma se afasta do Criador, não somente se prejudica, como prejudica o mundo em que vive. Entretanto, se através do autodomínio ele vence os obstáculos com que se depara e se une ao seu Criador, usando o mundo, ou seja, esse mundo, o mundo de acial, o mundo da ação, apenas para ajudá-lo em quê? Em seu serviço ao Criador, falamos disso em uma das aulas, o que quer dizer serviço ao Criador, falando um pouco sobre esse conceito. Ele é elevado, tá? O homem é elevado, essa alma é elevada, e o próprio mundo é elevado com ele. Então, quando o homem utiliza bem esse mundo, ou seja, para o propósito, né, que ele foi criado, ou seja, como um meio para proporcionarmos, né, para nos proporcionar que trabalhemos, né, ou seja, para nos dar essa oportunidade, né, então esse mundo é para nos proporcionar uma oportunidade para que possamos estar no mundo vindouro. Então, quando o homem observa e vive nesse mundo dessa maneira e utiliza, né, utiliza as coisas nesse mundo para essa meta, então não só ele se eleva, mas também esse mundo é elevado, tá? Esse mundo é purificado. Então, todas as criaturas são enaltecidas quando servem ao homem íntegro, né, ao Tzadik, que é santificado pelo Eterno. Como disseram os sábios de abençoada memória em relação à luz que o Eterno, bendito seja, reservou para os justos. Tratado de Haggadah do Talmud 12a, que diz o seguinte: quando o Eterno viu a luz que havia reservado para os justos, ele se regozijou, como está dito em Provérbios 13:9. A luz dos justos traz alegria. Em relação às pedras do lugar que Jacó pegou e colocou sobre a sua cabeça, está escrito em Rolim 91b. Rabbi Isaac disse: isto nos ensina que elas, caso as pedras, juntaram-se num só lugar, dizendo que o justo deite sua cabeça sobre mim. Os nossos sábios chamaram a nossa atenção para este princípio no Midrash Kohelet, ao dizerem, Kohelet Rabbah 7.8, né, um comentário ao livro de Eclesiastes. Veja a obra do Eterno. Quando o Santíssimo Bendito seja criou Adão, ele o tomou e fez-o andar diante de todas as árvores do jardim do Éden, do Gané, e disse-lhe, então, veja quão belas e louváveis são minhas obras, e tudo aquilo que criei foi para o teu bem, ou seja, para o teu benefício. Tome cuidado para não danificar e destruir o meu mundo, né? Então, o homem, ele tem a possibilidade de utilizar adequadamente, tá, tudo que o Eterno colocou à sua disposição, ou tudo que o Eterno criou, para que o homem possa atingir a sua verdadeira meta, como nós trabalhamos semana passada, né? Quando ele utiliza as coisas de maneira adequada, ou seja, de acordo com a finalidade pela qual elas foram criadas, né, pelo Criador, então essas coisas se regozijam. Por quê? Porque elas então estão cumprindo com o seu papel de servir o homem, ou seja, o que quer dizer servir o homem? De auxiliar o homem, tá, na conquista ou na obtenção da sua meta, tá, na meta da sua criação. Então, o homem, quando ele utiliza mal, tá, as coisas que o Eterno criou para o auxiliar na meta verdadeira, que é a meta espiritual, tá, que é nós atingirmos um maior grau ou nível de espiritualidade, tá, para que possamos, né, de maneira proporcional, receber também, né, de acordo com esse nível que alcançamos através do nosso trabalho espiritual, um maior nível de revelação da luz divina, isso se chama um nível sagrado. Claro, cada um no nível que conseguiu atingir, né, ou no nível mínimo requerido para que possa estar no Olam Abá. Então, quando o homem esquece que ele é um ente espiritual e que ele foi criado para uma meta espiritual, então as coisas da criação que foram colocadas para auxiliá-lo nessa meta se tornam, então, né, um obstáculo para o homem. Por quê?
Porque, então, ele não vai utilizar essas coisas, mas essas coisas vão se tornar, tá, senhores do próprio homem. Então, o homem vai ficar escravo dessas coisas. E com isso, ele não só se abaixa, se impurifica, mas também impurifica essas coisas. Tá? Então, as coisas dentro da criação, falando de maneira metafórica, elas têm prazer de servir ao Tzadik, né? De servir ao homem íntegro, ao homem que está buscando, né, alcançar a verdadeira meta da sua existência. Tá? Está consciente dessa meta, é consciente de quem ele é, para que ele foi criado, por que ele foi criado, tá? E o que ele está fazendo aqui. Então, eu queria falar um pouquinho hoje, né, sobre a questão dos mandamentos. Né? Como ele disse aqui, eu trouxe aqui a questão dos mandamentos. Né? O caminho para cumprir essa meta é a prática das mitzvot, que foram ordenados pelo Eterno, bendito seja o seu nome. O lugar onde as mitzvot podem ser praticadas é unicamente este mundo. Então, muitas pessoas não sabem, né? A grande maioria das pessoas não sabe, o que vem a ser um mandamento. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar e analisar hoje, nessa noite, é o que é um mandamento, o que é uma mitzvah. Ou seja, quando falamos de um mandamento divino, né, de que nós estamos falando realmente? Tá? De que realidade nós estamos falando? A que realidade nós estamos nos referindo, tá? Quando nós utilizamos o termo mitzvot, que é o plural de mitzvah, né? Mitzvot, mandamentos, mitzvah, mandamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o que é um mandamento. E vamos também hoje analisar qual é, né, ou quais são as consequências dos cumprimentos, né, ou do cumprimento dessas mitzvot, desses mandamentos, pelo homem. E as consequências, né, que o homem vai ter que lidar com elas, que vão ser geradas, né, para o homem, por ele não cumprir com esses mandamentos. Tá? Quais são as consequências? E qual a relação dessas mitzvot com a nossa alma? Né? Qual a relação das mitzvot, dos mandamentos da Torá, com a alma do ser humano, ou com o ser humano em si? Né? E por último, qual é a importância, tá, das midot, que é o tema que a gente vai voltar a tratar de maneira detalhada, ou seja, qual a importância das características no cumprimento dos mandamentos. Ou seja, para muitas pessoas, é só cumprir os mandamentos e basta. Né? O que está na Torá, o que a Torá mandou fazer, o que a Torá me proibiu de fazer, e isso basta. Né? Então, vamos ver, de acordo com a opinião de um grande cabalista, né, que eu vou trazer hoje. Eu vou hoje citar, né, alguns cabalistas importantes dentro desse estudo, né, para que possa enriquecer a nossa aula. Tá? Então, em primeiro lugar, antes da gente começar a fazer essa análise do que é um mandamento, que é uma mitzvah, é importante entender que os mandamentos da Torá não são mandamentos humanos. Tá? Não são mandamentos que surgiram, tá, de uma mente humana. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eu vejo, que eu conheço, inclusive pessoas que têm títulos de teólogo, né, e líderes religiosos, quando eles olham para a Torá e veem ordens, mandamentos positivos, negativos, né, temos a divisão dos mandamentos em duas categorias, Tase igual Tase, ou seja, faça e não faça, ou seja, mandamentos, nós vamos encontrar mandamentos positivos e mandamentos negativos. Segundo uma contagem, todos os mandamentos que aparecem na Torá totalizam 613, né? 248 positivos e 365 negativos. Vamos ver qual é a representatividade disso, o que isso representa de fato. Mas a maioria das pessoas tende a olhar esses mandamentos que aparecem na Torá como o quê? Como leis comuns, tá? Como leis ditadas por qualquer ser humano, né? Então, como se esses mandamentos têm coisas simples, né? E que você pode entender
né, de maneira lógica. Tá? Então, a gente precisa entender que esses mandamentos, eles não são frutos da mente de um ser humano. Tá? Então, a raiz, tá, desses mandamentos, ou seja, quando nós lemos uma mitzvah na Torá, esse mandamento que está aí na Torá, né, por exemplo, um mandamento que está na Torá, não roubarás, né, lot gnov, né, está escrito, traduzido como não furtarás, tudo bem. Mas isso tem uma raiz, tá? Isso tem uma raiz. Isso vem de um local, tá? Isso vem de uma raiz bem elevada. Né? E esse conceito, tá? Ele passa através dos níveis da existência e chega aqui nesse mundo e se veste também. Tá? Então, cada mandamento da Torá, ele tem níveis de entendimento. O mais simples que a gente olha e fala assim, eu já entendi isso daqui. Né? Então, por quê? Porque a gente precisa entender que a Torá não é um livro comum. Tá? Então, as pessoas que entendem dessa forma acabam caindo em erro, tá? Interpretando a Torá de maneira equivocada. Então, isso é importante ficar claro isso. A gente vai entender, né, hoje de uma maneira mais profunda, né, que é o nosso objetivo aqui, analisar as coisas de uma maneira mais profunda, tá? Para que a gente possa tomar consciência das coisas, né? Entender como as coisas são sérias. Porque quando a gente analisa as coisas de maneira superficial, ou sabe das coisas, né, de uma forma superficial, a gente não dá o devido valor para aquilo, né? A gente não tem, né, a ciência, né, da seriedade da coisa. Só quando a gente entra, né, mais a fundo é que a gente começa a tomar a consciência de que a coisa é mais séria do que a gente imaginava. Tá? Então vamos lá. O que é um mandamento, Averim? Eu queria, em primeiro lugar, trazer aqui, né, o que expressa o Chaim Vital, né, foi um grande cabalista, um aluno destacado do Arizal, que foi um outro grande cabalista, conhecido como Ari, né, vivendo na Idade Média, e no seu livro Sharik do Chá, tá, Portões da Santidade, ele vai expressar, tá, e vai nos transmitir algumas informações importantes em relação a essa pergunta. Eu não vou entrar aqui em análises, porque o foco aqui não é o estudo do livro em si, né, mas é mais para que nós possamos ter a ideia, tá, da questão que nós estamos analisando do que é uma mitzvah, ou do que, ou o que são os mandamentos, as mitzvot. Tá? Então, o foco é esse. Então, eu quero trazer aqui, né, essas palavras que aparecem no Sharik do Chá, que vão nos ajudar nessa análise. Tá? Então, vamos lá. É conhecido, ele diz, isso no portal 1, né, ou no portão 1. É conhecido aos homens de entendimento, o quê? Que o corpo do homem não é o próprio homem. Então ele diz que é conhecido dos homens de entendimento, ou seja, uma pessoa que possui entendimento, possui Biná, essas pessoas têm a consciência, tá? De quê? De que o homem, de que o corpo do homem não é o próprio homem. Então, aqui está dizendo que quê? Que uma pessoa que não tem consciência de que ela não é o seu corpo, é uma tola. É uma pessoa desprovida de entendimento. Essa pessoa não pode ser chamada de intelectual. Tá? Ela não tem entendimento algum. Então, ela é classificada como tola. Ele diz que os homens de entendimento, eles têm consciência, tá, de que o corpo do homem não é o próprio homem. Tá? Pelo contrário, o corpo é chamado a carne do homem, como está escrito, de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Isso aparece no livro de Jó, capítulo 10, verso 11. E também está escrito, não se ungirá com ele carne de homem. Shemot, Êxodo 30, 32. Ele continua. Então, o homem é a parte interna. Mas o corpo é o quê? É um tipo de vestimenta que a alma intelectual, chama aqui um nível mais elevado da alma de alma intelectual, que a alma intelectual veste. E ela é o próprio homem. Após a morte, a alma intelectual despoja
a vestimenta do corpo e veste uma diferente vestimenta espiritual em seu lugar. Né? O Zohar trata disso com riqueza de detalhes. Né? Ou seja, o corpo é uma vestimenta, tá, que permite que nós, entes espirituais, estejamos nesta dimensão, conhecida como o mundo físico, ou, na Kabbalah, Olam HaAsiyah, o mundo da ação. Né? Então o corpo nos permite, tá, nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Quando esse corpo falece, né, quando esse corpo morre, então a alma, ela precisa de uma outra vestimenta, tá, para ter acesso a outras dimensões. Tá? Então o corpo, ele é exclusivo para que nós possamos estar, para que uma alma possa estar nessa dimensão. Tá? Então após a morte, ele diz, a alma intelectual despoja a vestimenta do corpo, ou seja, a morte é um desvestir do corpo físico e veste uma diferente vestimenta espiritual, tá, em seu lugar. Isso aqui é um tema profundíssimo que em outro momento a gente vai buscar trabalhar com riqueza de detalhes, tá? Que é essa vestimenta, do que ela se trata, como ela é confeccionada e tudo mais, tá? Como eu falei, vamos continuar aqui sem entrar muito. Está assim escrito: tirai-lhe esses trajes sujos e te vestirei de trajes festivos. Isso está no livro de Zacarias, Zacarias, no Taná, capítulo 3, verso 4. Tá? Ele continua: assim como para a vestimenta de um corpo físico, o alfaiate fará na forma do corpo, assim também a Kadosh Baruch Hu, sagrado bendito seja ele, fez o corpo, de que maneira? Que é a vestimenta da alma, nos moldes da alma. O que isso quer dizer? Com 248 membros e 365 guidim. Guidim quer dizer, pode ser traduzido como artérias, tendões ou veias. Lembrem que a gente falou que nós temos na Torá 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos, tá? Então, aqui tem um paralelo, tá? Então ele diz que o Eterno fez o corpo, que é a vestimenta da alma na forma da alma, os moldes da alma, ou seja, tendo a alma como arquétipo, tá? Como padrão, tá? Então quando o Eterno vai criar o corpo do homem, ele pega a alma como modelo, como padrão, para fazer o corpo humano. Tá? Então o corpo humano é algo de uma profundidade imensa, que infelizmente, né, a maioria dos médicos hoje desconhecem essa profundidade, né? Infelizmente. Então, o que acontece? Esse corpo, com 248 membros e 365 guidim, artérias, tendões, veias, e ele diz o último, né, ou seja, as artérias, os tendões, as veias, guidim, o último serve para manter o corpo ligado, tá, e circular, para que circule o sangue e a força da vida de membro a membro na forma de tubos. Veja bem o que ele está dizendo. Após a formação do corpo físico, ele quem? O Eterno, o que ele fez? Soprou nele, no homem, o quê? Nishmat Chaim, como aparece em Bereshit, né? Vai pá, beapá, Nishmat Chaim, né? Soprou, tá? Fortemente em suas narinas, o que é traduzido como alento de vidas, né? Nishmat Chaim, em hebraico. Então sobrou nele a alma de vida, traduz aqui, Nishmat Chaim, que inclui essa alma de vida, né? Inclui 248 membros espirituais, tá? E 365 guidim, tendões, veias, artérias espirituais, tá? Eu não vou entrar aqui nessas questões agora. Que vestem, ou seja, essa alma, né, trazido como o alento de vidas, o alento da vida, por aí várias traduções, mas que em hebraico é Nishmat Chaim, ela possui 248 membros espirituais e 365 guidim, artérias ou veias espirituais, que por sua vez vão vestir o quê? Os 248 membros, tá? E 365 guidim correspondentes do corpo, ou seja, guidim, as veias do corpo. São paralelos, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que há uma acoplação perfeita, um encaixe perfeito,
Ou seja, um pareamento, ou seja, equivalências entre o físico e o espiritual perfeitas. Continuando. Deste modo, os membros da alma, que tem, realizam seu trabalho através das ferramentas, que são os membros do corpo, como um martelo na mão de um artesão. Ou seja, o martelo é só um instrumento. O artesão é que está movendo, tá? Utilizando esse martelo como lidar na telha, não é? Como ele precisa utilizá-lo, tá? Então o martelo é só um instrumento, o artesão que vai dar a direção para esse martelo. Tá? A prova disso é que os membros do corpo podem realizar ações apenas enquanto o quê? A alma está dentro dele. Os olhos veem, os ouvidos ouvem e etc. Né? Então, quer dizer, é a sua alma que está ouvindo através do quê? Dos ouvidos, tá? No sentido do ouvido. Né? É a tua alma que está vendo através dos seus olhos físicos. Né? Ou através do que os seus olhos físicos, tá? Permitem a alma enxergar. Tá? Tem uma limitação. Né? Assim como na audição, assim como no olfato, né? Então, há uma limitação que o corpo impõe para a alma, tá? Necessariamente. Então, ele continua. Mas, quando a alma intelectual deixa o corpo, né? Ou seja, durante o sono isso acontece, esse nível mais elevado da alma deixa o corpo, esse nível chamado Neshama, e fica, né? Fica uma parte dentro do corpo, tá? Mas não quero entrar nisso agora também. A visão dos olhos para e todos os outros sentidos dos 248 membros se tornam anulados. Ele continua. Similarmente, os 365 guidim, veias ou tendões, ou artérias espirituais da alma, que tem, vestem os 365 guidim, tá? Tendões ou veias físicos do corpo, que circulam, pelos quais circula o alimento do corpo, chamado o sangue, juntamente com um alimento interno e espiritual dentro dele para sustentar os 248 membros espirituais da alma. Após a morte, não há mais força de vida ao corpo. Os guidim do corpo, os tendões, as veias, se desmantelam, decaem e desaparecem, assim como seus 248 membros. E é como se eles nunca tivessem existido. Tá? Então, assim, o próprio homem é apenas a alma intelectual, que entra e veste o corpo, que é considerado sua vestimenta neste mundo. E saiba que após o pecado de Adam Arishon, o primeiro homem, que foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sua alma e corpo, juntamente com todos os mundos, se tornaram misturados. Misturados com o quê? Cada um com bem e mal. Antes do pecado, não havia essa mistura. Esta é a do Hamat Anahash, a impureza da serpente, injetada em Havá e em Adão. E através do mal e da impureza que ela injetou neles, que ocorreu, que isso causou? Os causou doenças, aflições e morte para a sua alma e corpo. E isto é o que está escrito. No dia que comeres dela, da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrer, tu morrerás. Né? Palavra hebraica, que é repetida aqui, né? Palavra que é usada em hebraico para morte, ela é repetida 2 vezes para indicar a morte da alma e do corpo. Nós classificaremos, né, o que é esta questão de bem e mal que foi misturado neles. Tá? Não vamos tratar aqui. Então, o que aconteceu? Eis que quando ele pecou, Adão, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele causou esta mistura em todos os mundos. E não há nada que não contenha bem e mal. Tá? Isso só não há no mundo de Excluso. Só há bem. Tá? Mas no mundo de Beriá há um nível de mal, no mundo da criação, no mundo de Será há também mal, ou seja, no nível maior do que no mundo de Beriá, e no mundo de Asiá, né, há um nível maior ainda de mal. Tá? Portanto, o corpo do homem, que é formado das 4 fundações inferiores, eis que elas contêm bem e mal. E o corpo do homem é formado do bem das 4 fundações, conhecidos como terra, água, vento e fogo. Então, até aqui. O que acontece? Aqui,
é feito um paralelo, tá? Entre a alma, né? A Neshama, esse nível da alma, que se chama de alma intelectual, né? E os membros, tá? E os membros do corpo físico. Aí uma correspondência, tá? Então, o que acontece? Ele vai falar algo aqui importante sobre essa questão dos mandamentos. Os mandamentos entram nisso. Prestem bem atenção. A gente vai entender um pouquinho. Ele diz o seguinte: a sabedoria da verdade, né, a Kabbalah, não é mais do que a sabedoria que explica a ordem dos atos do Criador, através dos quais ele agiu e age em suas criações. E ele diz: veja, a intenção do Criador na criação era o quê? Era criar, né, era fazer uma criatura, ou seja, nesse caso o homem, capaz de receber o bem dele ao merecê-la, ou ao merecê-lo. Para que este mérito fosse possível, foi necessário existir uma questão em que essa criatura pudesse escolher fazer. Então, quando ela faz tal coisa, ela merecerá o bem, ou estará propícia, né? Seria a ideia de merecer, é a ideia de você estar propício para receber esse bem, tá? Portanto, de acordo com este propósito, ele organizou toda a ordem de seu ato da criação, para que a criação resultante siga esta escolha, né? No caso do homem, também de uma maneira ordenada. Então, ele, o Eterno, desejou e concebeu um tipo de criação, no caso, o homem, construído de muitas partes sintetizadas, enquanto que os atos que perpetuam suas criações sigam a questão e ordem destas partes, e tal que a constituição, no caso do homem, fosse na maneira necessária para a existência do livre-arbítrio, chamado que ele, o homem, seja sujeito a uma inclinação ao bem e uma inclinação ao mal. Isto seria uma forma necessária na ordem para ele merecer, receber a recompensa através dos degraus ou dos níveis deste ato. Ele continua, então, de acordo com este design, ele começou a ordenar seus atos, e cada propagação da sua luz simples para agir é chamada uma luminária ou uma sefirá. Veja bem essa questão da raiz das mitzvot que aparecem na Torá. Prestem atenção. A qualidade destas luminárias, ou dessas sefirot, que ele iluminou, era de acordo com os detalhes das partes desta construção criada e planejada. A totalidade destas luminárias, ou dessas sefirot, são todas refletidas no segredo da forma do homem. Tá? E a maneira em que elas são reunidas e sintetizadas no corpo do homem, esta é a forma que elas foram reunidas para conduzir a criação. Tá? Então, essas sefirot, essas luminárias, tá? Têm os seus paralelos na alma do homem e no corpo do homem. Tá? E essas sefirot, como a gente vai aprendendo, vai concebendo, elas vão dar origem às mitzvot. Elas são as raízes das mitzvot. Ou seja, os mandamentos que aparecem na Torá se originam nos atributos divinos. Tá? Assim, de todas essas luminárias, não há uma que não tenha uma parte correspondente, no caso, no corpo do homem. Tá? Não há uma que não tenha sua correspondência no corpo do homem. E como o nosso corpo foi criado, né, tendo a alma como modelo, quer dizer, também não há, né, nenhuma dessas luminárias que não tenha sua correspondência na nossa alma. Então, e não há um membro no homem que não esteja nas luminárias, tá? Ou que não tenha suas correspondências, tá? Não há um membro que não tenha sua correspondência na sefirot. E todas as outras criações do mundo também saem e surgem dessas luminárias, das sefirot. Enquanto que não há criação no mundo que não esteja nas luminárias, e não há luminária, ou sefirá, que não esteja no mundo, ou não tenha a sua contrapartida, né? Portanto, não há criação que não esteja no homem, tá?
E não há membro do homem que não esteja no mundo, ou seja, que não tenha a sua correspondência. Então, as coisas são todas elas interligadas, tá? E uma coisa alude à outra, né? E não há ato no homem que não esteja, ou seja, vinculado, tá, às luminárias, às sefirot. Veja bem, nenhum ato nas luminárias, nas sefirot, que não esteja nos atos do homem. O que isso quer dizer? Que não esteja vinculado aos atos do homem. A raiz desta ordem é a ordem do espiritual, porque é o interno, e do externo, o físico, que é a raiz da alma e do corpo. Nisto está escrito: façamos o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bereshit, capítulo 1, verso 26. Eis que toda luminária possui agentes, que são seres espirituais, os anjos, um nível após o outro, todos dos quais são simpatizantes deste nível específico. E eles se manifestam e agem até embaixo, ou seja, no reino físico. E da mesma forma, cada luminária, cada sefirá traz uma criação ou criatura física específica. Portanto, o homem, em seu corpo e em sua alma, recebe todas as partes das luminárias, ou das sefirot. E isto está nos atos do Criador, que é chamado a raiz, em que está a raiz de todas as criações. Ele é a raiz disso tudo. Tá? Ele é a raiz de todas as sefirot. Todas as sefirot estão dentro dele. Tá? São criações dele mesmo. Tá? Importante entender isso. E a totalidade de tudo que sai deles é o homem. E o serviço é encarregado a eles em todas as luminárias. A ele, né, em todas as luminárias. Porque toda a sua influência, né, ou seja, aos reinos físico e espiritual, deve passar através do homem. O homem, ele contém aspectos superiores, forças superiores em si e forças inferiores. Tá? Então, ele é uma síntese, né, das forças superiores e das forças inferiores. E corresponde a isto os detalhes das criações espirituais, chamados de anjos, correspondem à sua alma, e todas as miríades de criações físicas correspondendo ao seu corpo. Tá? Então, esses seres espirituais, né, essas forças espirituais, estão relacionados com a alma do homem. Tá? E as criações físicas, as forças físicas, estão relacionadas com o corpo do homem. Tá? Então, o homem, ele inclui tudo isso. Ele continua: o segredo do serviço é como segue: pois tudo que o Eterno ordenou em relação ao seu governo, ele decretou mandamentos para que, quando os seres humanos as cumprissem, as realizassem, estes atos fossem executados propriamente. Sua questão é o quê? Conectar, através deste ato, o quê? A parte da alma que recebe daquela luminária para a qual ele ordenou aquele ato. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando o homem cumpre uma mitzvah, essa mitzvah está ligada a uma sefirá. Então, quando o homem, isso tudo estabelecido pelo Eterno, claro, quando o homem cumpre determinada mitzvah, o que vai acontecer aqui? Claro, com a intenção adequada, né? Sem nunca excluir a questão da kavaná, da intenção por trás do ato. Então, quando o homem cumpre aquele mandamento específico, não há nenhum mandamento que não esteja vinculado a uma sefirá. É o que ele disse antes. Então, quando o homem cumpre determinado mandamento, o que vai acontecer? Esse mandamento está vinculado a uma sefirá. Então, a parte da alma daquele homem, de uma certa forma, estará o quê? Recebendo, abrindo, como se fosse um recipiente, para receber uma influência daquela luminária, ou daquela sefirá, ligada àquele ato. Todo? Continuando. Então, a parte da alma que recebe daquela luminária, para a qual ele ordenou aquele ato, para aquela luminária correspondente. Tá? Então, a raspa a direção espiritual, é atraída da luminária àquela parte específica, tá? Ligada àquela sefirá, ligada àquele ato ou àquele mandamento. E isto é chamado que um tubo, aspas, da raspa A foi aberto. Quando todos eles são abertos, cada um em todas as suas partes derivadas, através de todas as almas de Israel, então o mundo será completamente retificado. Tá? Então, quando nós cumprimos
uma mitzvah nesse mundo, nós atraímos uma influência, tá, de determinada sefirá. E essa sefirá que está relacionada àquele ato específico, assim determinado e ordenado, estabelecido pelo Sagrado, que seja pelo Eterno, pelo Criador, pelo Transcendente. Então, é como se estabelecêssemos o quê? Um tubo, né, para que essa influência, um recipiente, para que essa influência possa chegar até aquela parte da alma específica relacionada com aquela mitzvah, tá? Ou seja, aquele membro vai ser vitalizado, mas também esse mundo recebe a influência de determinado sefirá. É como se com esse ato o homem ativasse aquela luminária. E uma vez ativada, ela propaga aquela energia. Todo? É um pouco complexo a linguagem que ele utiliza. Né? Estou tentando descompactar aqui a coisa. Né? Então, isso aqui é o que aparece dentro do Sharei Kedushá, tá? É um livro muito complexo, tá? E mais pra frente a gente vai ter a oportunidade de trabalhar ele por inteiro. Mas, eu queria trazê-lo para poder trabalhar alguns aspectos. Agora, essa foi a percepção do Caim Vital, do Sharei Kedushá. Agora eu quero trazer a percepção do Moshe Chaim Luzzatto, no Derech Hashem, que ele diz o seguinte: o ponto fundamental da criação foi que o Criador quis criar o homem, que depois teria a tarefa de unir-se ao Criador, ou seja, através do seu trabalho espiritual. Né? Unir-se ao Criador quer dizer o quê? Quer dizer, o homem alcançar uma alta similitude com os aspectos positivos da luz divina, tá? Que se manifestam através das Sefirot. Tá? As Sefirot, elas foram meios criados pelo Eterno para quê? Para que a sua luz pudesse se manifestar na criação, tá? Através desses filtros, e a criação ela não viesse a ser anulada e voltasse ao nada, tá? Por causa do quê? Da potência da sua luz. Né? Então algumas pessoas, por ignorância, elas acham o seguinte, que não precisa haver intermediação entre o transcendente e a sua criação. Bom, se não houvesse intermediação, o que aconteceria é que não haveria criação e nem seres criados e nada poderia estar existindo. Por quê? Porque a luz do Eterno é infinita e preenche tudo. Então ele cria o espaço, o calado, como a gente já falou em outras aulas, para que a existência possa existir dentro desse calado. Né? O que vai ter que acontecer? O Eterno vai ter que criar um sistema de filtros, que vão ser Sefirot, ou seus atributos, que vão filtrar a sua luz, tá? Em diferentes níveis, para que a luz do transcendente, essa luz infinita, possa se revelar dentro da criação, sem que essa criação sofra danos. E para que as almas possam trabalhar, tá? Degrau após degrau, nível após nível, tá? Até alcançar um alto nível de aperfeiçoamento. Então, existem muitos níveis, e Olamot são níveis de ocultação da luz divina em todos os níveis que constituem a existência. Tá? Então é muito importante a gente entender que é um sistema de segurança. Tá? O que nós não podemos confundir e cair na idolatria é achar que o quê? Que as Sefirot são coisas independentes do Criador. Compreendem? Então, as Sefirot são canais criados pelo Eterno. Que o Eterno opera, que o Eterno dirige, que o Eterno infunde força nessa Sefirot. Tá? Então, as manifestações divinas, ou emanações, né, uma coisa importante de nós entendermos nessa questão é o que é uma manifestação. Né? É muito importante a gente entender essa questão. A palavra manifestação, ela vem do latim manifestus, tá? E a palavra manifestus, em latim, era usada para se referir ao compreensível, claro, aparente, evidente, tá? Esse vocábulo, manifestus, estava formado por manus, tá? Que quer dizer mão, em latim, mais festus, que quer dizer agarrado, apanhado. Ou seja, a ideia aqui é como algo que você pode agarrar com as mãos. Né? Então, quer dizer, o transcendente, tá? É ilimitado, infinito. Então, é impossível que captemos o infinito, o ilimitado. Não podemos.
Tá? Não podemos desfrutar do ilimitado. Então, o que acontece? O ilimitado precisa o quê? Ele precisa se diminuir. Aspas. Ele precisa se limitar para que as suas criaturas possam experimentar cada uma no seu nível. Por quê? Porque se ele não se limita, nem mesmo as criaturas podem existir, nem mesmo nós poderíamos existir. Então faz parte da sua bondade. Essas limitações que ele estabeleceu para a sua própria luz, que se revela em níveis variados, dentro dos níveis da existência, dos mundos, mundo de absoluto, mundo de Beriá, da criação, mundo de emanação, absoluto, mundo de Beriá, da criação, de Yetzirá, da formação, mundo de Yetzirá. Tá? Porque isso nos permite, né, um trabalho espiritual. Isso nos permite um livre-arbítrio, isso nos permite desejar o bem e trabalharmos para alcançá-lo. E trabalharmos para alcançar um nível cada vez mais elevado de percepção e de experiência com a luz divina. Claro que outras almas vão escolher continuar na ocultação. E vão se mesclar com o outro lado, com a impureza que existe para dar o equilíbrio, com o mal, com o mundo das castas, das queripotas. Existe essa possibilidade. O livre-arbítrio permite isso. Tá? Muito importante nós entendermos essa questão. Então, continuando aqui, que o Moshe Rabbeinu Usado, ele vai dizer sobre a opinião dele sobre os mitzvot. Então, ele diz então que o Eterno quis criar o homem, que depois seria a tarefa de unir-se ao Criador, para assim gozar da sua verdadeira bondade. O que é essa verdadeira bondade? Vamos ver. Isto é conseguido através do fato de um homem ter dois caminhos à sua frente, um bom e outro mau, parecido com o que o Rabbeinu disse, e o homem tem o poder de escolher o que lhe aprouver. Quando, através do seu próprio livre-arbítrio de conhecimento, ele escolhe o bem, ou seja, o caminho daqui do chá, da luz, o caminho da retificação, e rejeita o mal, tá? O caminho da imperfeição, o caminho da impureza, então seu verdadeiro bem eterno lhe é concedido. Todas as outras coisas foram criadas somente porque a sabedoria suprema as considerou necessárias, para que o universo fosse completo, de modo que o homem pudesse existir no estado mencionado acima, onde pudesse servir ao Criador e assim atingir o bem. É lógico que não sabemos por que cada coisa do mundo era necessária, mas o que sabemos, através dos nossos sábios, é que o elemento principal de toda a criação é o homem, e que todas as outras coisas foram criadas somente para o seu benefício. E outro sim, que a finalidade principal na criação do homem foi que ele atingisse o verdadeiro bem. Ou seja, as coisas foram criadas com a finalidade de ajudar o homem, e o homem foi criado também com uma finalidade de atingir o verdadeiro bem. No entanto, que esse verdadeiro bem, ou seja, é o maior nível de espiritualidade que ele puder alcançar, né? Que lhe permitirá, né, um alto nível, tá? Um nível proporcional de experiência da luz divina no mundo da revelação da luz, né? No mundo da eternidade, no mundo vindouro, ou Olam Abá. No entanto, a sabedoria suprema percebeu que para que o homem atingisse esse verdadeiro bem, primeiro ele teria de ser testado e passar por essa prova. Por isso, o Eterno criou um mundo onde ele poderia ser testado. Ou seja, onde o homem ele estaria nessa situação, tá? Onde ele poderia, de fato, escolher. Onde ele teria desafios. Tá? Esse mundo é um mundo de desafios. Este é um mundo físico, um lugar onde tanto o bem, tá, quanto o mal existem. E onde o ser humano pode rejeitar o mal e escolher o bem, e vice-versa. A natureza derradeira do bem e do mal é, respectivamente, a santidade, tá, e a impureza, tumá, que o Eterno colocou no mundo. A santidade, o que é? É um estado de proximidade do Criador. Tá? Enquanto que a impureza, a tumá, é o que está distante dele. Tá? Distante e próximo, né, não devemos entender no sentido literal. Né? Ou seja, aqui do chá, ela te permite, quanto maior o nível de do chá, maior é a abertura que você tem para a luz divina.
tá? Maior possibilidade que você tem de captá-la, de percebê-la, de experienciá-la. Quanto mais impuro você é, né? Quanto mais impuro nós somos ou estamos, né? Então, maior é a dificuldade que temos para captar essa luz. Nós bloqueamos. A impureza é um bloqueio, né? Então, isso significa estar distante do Criador, né? Então, tem que se entender, não no sentido literal, isso daqui, distante ou próximo, mas no sentido de abertura, no sentido de sensibilidade. Tá? Quanto maior o nível de Kedushá do ser humano, maior a sua sensibilidade em relação à luz divina. Mas ele pode captar, mas ele pode experienciar e gozar dessa luz. Quanto mais baixo é o nível, né, de santidade que o ser humano obtém, ou quanto maior o seu nível de impureza, maior é a sua insensibilidade para perceber a luz divina, para experienciá-la. Tá? O que acontece? Ele continua. A santidade é a influência que o Eterno concede àquele que está pronto para ela. E é uma concessão que perdura com ele. A impureza, por outro lado, é um estado de separação, onde o Eterno se retira, aspas, claro, né? E um estado de ocultamento pelo qual o Eterno se esconde. O Eterno nos livre disso. Uma pessoa não conseguir perceber a luz divina, isso é uma debilidade não na luz divina. O Eterno está revelado em todos os níveis da existência, inclusive nesse mundo. Só que o que não permite o homem perceber são os bloqueios que ele tem em sua alma. Tá? Quando o homem começa a se retificar, tá? Quando o homem começa a se trabalhar, se aperfeiçoar, adquirir qualidades positivas, os olhos dele começam a se abrir. A sua percepção da realidade começa a se ampliar. Ele começa a ver a mão divina em tudo. Ele começa a ver os atributos divinos expressos, tá? Em cada uma das suas criações. Nitidamente. Ninguém precisa falar nada para ele. Ele começa a enxergar isso. Mas isso depende do nível interno de cada um. Tá? Contudo, a verdade é que o Eterno criou forças espirituais especialmente para esta finalidade. É dessas forças que emanam a escuridão e a impureza. Onde esta poluição existir, ou seja, essa impureza, a santidade se retira e a luz do Eterno se oculta. Tá? Essas forças são conhecidas como as forças da impureza. Tá? Existem as forças da santidade, que atuam nos mundos da santidade, e as forças do outro lado, ligado com a árvore da morte. O Eterno deu ao homem a capacidade de motivar as raízes supremas, prestem bem atenção, através de quê? De novo, o Eterno deu ao homem a capacidade, veja o que o Eterno colocou nas mãos do ser humano. Não por acaso alguns seres espirituais se opuseram à criação, ferreamente à criação do ser humano. Veja o que o Eterno colocou nas mãos do ser humano. Ele diz, o Eterno deu ao ser humano, ao homem, a capacidade de motivar. O que é motivar? Ativar o quê? As raízes supremas, através dos seus atos. Em outras palavras, é o que a gente viu no Sharik do Chá. O homem, cada ato está, não há ato que não esteja relacionado com esse Sefirot. Né? Então, claro, atos positivos, tá, estão relacionados com as Sefirot da árvore da vida, do lado da santidade. E atos negativos, tá, quando o homem cumpre uma mitzvah da Torá, tá, ele está exercendo influência, está ativando coisa no lado da árvore da vida, do lado da santidade. Está trazendo essa boa influência para ele. Tá? Ou está armazenando essa influência para que ele possa desfrutar ela no mundo vindouro. Tá? Quando ele faz, quando ele comete um pecado, ou seja, quando ele transmite uma das proibições da Torá, tá? Então, isso está conectado com a árvore investida. O antônimo das Sefirot que estão no mundo nos mundos de santidade. Tá? Ou do lado da santidade. Então, o homem tem a capacidade, que o Eterno deu para ele, de motivar essas raízes supremas através dos seus atos. Os atos do homem, portanto, podem obter o quê? Sustento de onde? Da santidade do Criador, né? E a luz do seu bem. Por outro lado, eles também podem transmitir poluição e impureza. Por quê? Porque quando o homem faz uma ação negativa, e claro que nós temos que saber, né, distinguir o que é um ato positivo e um ato negativo, e quem vai nos dizer isso?
não é lei brasileira. Não é? Então, a Torá é quem vai nos dizer quais são os atos positivos e quais são os atos negativos. Para quê? Para que a gente não venha a motivar, tá? Influências, raízes do lado do mal, do lado da impureza, dos mundos de impureza, tá? Então, o homem, quando ele faz isso, quando ele atua de uma determinada maneira equivocada, ele ativa uma determinada esfera do lado, tá? Da impureza, e o que acontece? Isso vai emitir uma energia, tá? De impureza, de poluição, tá? Falando metaforicamente, ou seja, uma energia negativa, que vai trazer prejuízos, obviamente, tá? Então, o Eterno especificou determinados atos que através dos quais a santidade é transmitida e nos ordenou mantê-los. Eles incluem todos os mandamentos aos quais precisamos obedecer, até ele chega no ponto. Por outro lado, ele também especificou determinados atos que produzem poluição, tá? Impureza, e nos ordenou abstermos deles. Esses atos, uma vez praticados, atos negativos, caracterizados como negativos, eles bloqueiam a nossa alma, criam uma casca em nossa alma, né? Ou seja, uma impureza. E essa impureza, esse bloqueio, tá? Nos impede, tá? Ou seja, torna a nossa percepção da luz divina mais turva, tá? Ou seja, dificulta mais para nós, tá? Essa percepção da luz divina, da presença divina na criação, das ações divinas, né, dentro da criação. Então, bom, no entanto, ele continua, tá? Ele diz, eles incluem todas as coisas que nos estão proibidas, né? Então, até aqui, né, a gente tá bom até aqui essa ideia. Então, vimos aqui duas opiniões, tá, dos dois grandes cabalistas em relação aos mandamentos, tá? Uma visão um pouco mais profunda em relação às mitzvot. E eu quero trazer aqui, né, a análise que eu fiz, né, linguística, né, e uma outra análise baseada num texto do Tanakh, conhecido como Antigo Testamento, para a gente poder entender alguns aspectos, né? Então vamos lá. A palavra mitzvah, tá? A palavra mitzvah, traduzida como mandamento, ela vem do verbo tzavah, constituído das letras tzad, vav e re, tá? Esse verbo, o verbo tzavah, está lá na foto que a Radha mandou do grupo. Esse verbo pode ser traduzido como decretar, designar, mandar e etc. Tá? Dessa raiz, da raiz do tzavah, saem também as palavras siun. Em hebraico é usado para se referir a um marco, um sinal ou um monumento. Tá? E também sai a palavra tzad, constituída de tzad, da letra tzad, ou tzad, e da letra vav, tzad. A palavra tzad significa ordem. E da onde sai também a palavra mitzvah, que é traduzido comumente como mandamento. Tá? Mitzvot, mandamentos. Visto isso, observemos um texto importante para essa pergunta, né, que estamos analisando, que é uma mitzvah, que é um mandamento, de fato, né, do que estamos falando quando falamos do mandamento. Então tem um texto em Provérbios, capítulo 6, verso 23, livro de Mishlei, que diz assim, Provérbios capítulo 6, verso 23. Kiner mitzvah betorá or. Tradução? Porque o mandamento é ner, traduzido como lâmpada, mas que o mandamento é ner e a Torá é luz. Nesse texto, o que nós vemos? É dito o quê? É dito que a mitzvah é um ner, tá? Que é traduzido como lâmpada. Mas a pergunta é, o que é um ner? Tá? O que é um ner? Então, o substantivo ner, tá, constituído das letras nun, equivalente ao nosso N, e a letra resh, equivalente ao nosso E, o substantivo ner vem de uma raiz composta das letras nun, vav e resh.
de onde também vem as palavras nir, que é traduzido como lâmpada, e também de onde vem a palavra menorá, traduzida como candelabro, tá? Mas a palavra ner é usada para designar o que, de fato? Bom, dentro do Taná, dentro do conhecido como Antigo Testamento, a palavra ner é usada para designar objetos pequenos, tá? Em forma de tigela, que retinham ou continham o quê? Óleo e um pavio para ser aceso, tá? A fim de proporcionar luz. Tá? Então, o ner era, essa palavra, né? O substantivo ner é usado para designar esse tipo de objeto pequeno, tá? Forma de tigela, onde era colocado o óleo, tá? Ele ia conter o óleo, e o pavio, que ia ser aceso com a finalidade de que fosse proporcionada luz para o ambiente, tá? Então, o que nós podemos aprender disso? Né? Nós podemos aprender algo importante em relação ao conceito mitzvah, que é o seguinte: a mitzvah, assim como o ner, né, como esse recipiente, é um meio, prestem bem atenção, é um meio, um canal, para quê? Para que a luz possa ser manifesta ou revelada, tá? Então, ou seja, aqui desse texto de Mishlei, a gente pode aprender esse conceito, tá? Ou obter essa informação a respeito do conceito mitzvah. Então, como o ner, como esse recipiente, ele era utilizado para colocar o óleo e o pavio para que se pudesse obter luz, né? Ou para que a luz pudesse ser manifesta, então a mitzvah também serve a esse propósito, tá? A mitzvah, ela serve a esse propósito de quê? Propósito onde nós, ao cumprirmos uma mitzvah, nós vamos motivar raízes superiores, né? Ou seja, como disse o Chaim Vital no Sharekê do Chá, nós vamos ativar alguma sefirá específica relacionada àquele ato, assim designado pelo Eterno, pelo Criador, e uma vez ativada essa sefirá, essa luminária, né, o que vai acontecer? Vai haver uma emissão de luz, tá? Relacionada a esse ato, relacionado àquela sefirá específica. Então, agora, uma coisa importante, quando a gente faz a gematria, né, todas as gematrias que a gente vai fazer aqui foram postadas lá no grupo do WhatsApp, tá? Quando a gente faz a gematria da raiz savá, que é a raiz da palavra mitzvah, mandamento, a raiz de savá, constituída de sad, vav e re, né? Nós vamos encontrar aqui valor. Então, sad vale 90, o vav vale 6 e o re vale 5. Então, isso faz o valor de 101, tá? O total da soma das letras da palavra de savá, que é a raiz da palavra mitzvah, mandamento. Então, 101. Se nós somarmos 10 mais 1, 101, você vai dividir 10 em 1. 10 mais 1, 11, tá? Então, nós vamos encontrar a cifra 11. Qual a importância disso? Qual é a outra palavra ou as outras palavras que também têm o valor numérico 11? Então, nós vamos encontrar essa cifra também na palavra anavá, escrita sem os sinais, tá? Escrita de maneira plena. Anavá, ain, nun, vav, vav, re. Dá 137. 137 reduzido, nós temos o valor 11, tá? A cifra 11. Então, você tem aqui uma equivalência numérica entre savá, que é a raiz da palavra mitzvah, traduzida como mandamento, e a palavra anavá, que é traduzida como humildade, tá? Depois nós encontramos esse mesmo número, essa mesma cifra, na palavra Kabbalah. A palavra Kabbalah constituída das letras Kuf ou Kof, que vale 100, letra Beit, que vale 2, letra Lamed, que vale 30, e a letra Re, que vale 5, também que faz o valor de 137. 137 reduzido 11 também. Então a palavra Kabbalah pode ser traduzida como recepção, ela tem um valor numérico 11 também, tá? Então quer dizer, outra palavra importante, a palavra simcha. A palavra simcha, traduzida como alegria, tá? Ou regozijo. A palavra simcha está constituída das letras sin, mem, het e re. Sin vale 300, mem vale 40, het vale 8 e re vale 5, tá? Então chegamos a um total de 353.
353 reduzido, temos a cifra 11 também. Então nós temos aqui uma relação entre três palavras que representam conceitos. Quais são elas? Savá, que é a raiz do verbo ordenar, mandar, né? Designar, uma série de outros significados, que importa para a gente aqui, ela é a raiz da palavra mitzvah. Então, essa raiz está relacionada, a raiz da palavra mitzvah, mandamento, com o conceito de humildade, né? De Kabbalah, recepção, e o conceito de alegria, né? E qual é a ideia aqui? Então, humildade, né? A gente sabe que uma pessoa que ela é orgulhosa, de maneira nenhuma ela vai se submeter à autoridade divina. Tá? O orgulho impede uma pessoa, tá, de se submeter à autoridade suprema, à autoridade divina. Tá? O orgulho leva a pessoa ao ateísmo. Tá? Então, essa é um dos principais motivos, né, que leva uma pessoa a negar a existência do Criador. Tá? Então, uma pessoa humilde, ela não tem problema em submeter à autoridade divina. Sua aná, nós estudamos sobre essa característica importantíssima se queremos atingir um alto nível de pureza, de santidade, né, de espiritualidade. Então, a palavra Kabbalah, recepção, né, nós vemos o quê? Nós vemos que, à medida que uma pessoa submete, né, eu estou fazendo aqui a análise relacionando a raiz com, né, a palavra mitzvah, que sai dessa raiz, a raiz Kabbalah, já, né? Então, Kabbalah, recepção, quer dizer, as mitzvot nos tornam recipientes, nos tornam propícios, tá? Elas vão nos tornar pessoas adequadas para receber a luz divina. Tá? Então, quer dizer, são os mandamentos da Torá, tá? Cumpridos de maneira adequada, né? Cumpridos de maneira adequada, cumpridos com uma intenção ou com as intenções adequadas, é que vão nos proporcionar o quê? A abertura, tá? E vão nos propiciar para recebermos a influência do mundo da santidade, ou dos mundos pertencentes ao lado da santidade, tá? As influências vindas desse lado. E isso nos proporciona simulcado, alegria, que também tem um valor numérico, 11, tá? Logo, né, a raiz da palavra mitzvah está relacionada com esses conceitos, conceitos de humildade, recepção e alegria. Agora, a própria palavra mitzvah, constituída de mem, sad, vav, re, que é traduzido como mandamento, tem a gematria 141, tá? Que reduzido temos a cifra 6, o número 6. Importante isso, que é o valor numérico também da palavra tzadik. Então a palavra mitzvah, mandamento, tem o mesmo valor numérico da palavra tzadik. Tzadik, a palavra tzadik, que é traduzido como justo, está constituída das letras tzad, letra Dalet, letra Yud e letra Kuf, ou a letra Kuf, tá? Que dá o total de 204, que reduzido dá 6, né? Então, ou seja, 204, se você cortar o 0, 2 mais 4, 6, tá? Gematria simples. Então, você tem aqui uma conexão entre mitzvah, mandamento, e tzadik, justo. E também o 6 é o mesmo valor numérico do verbo katon. Katon está constituído das letras Kof, que vale 100, letra T, que vale 9, e a letra Nun, que vale, no final, que vale 50. Então nós temos um total de 159, que, reduzido, vai dar 15, 1 mais 5, 6, tá? Essas gematriotas se encontram lá no grupo. Então nós temos também o verbo katon. O verbo katon significa o seguinte, ele significa ser pequeno, ser insignificante. E no grau kefilo, tá? Que é o grau causativo dentro do contexto dos verbos hebraicos, significa essa raiz diminuir, reduzir significantemente, tá? Então, esse verbo katon, que tem um valor numérico 6, tem esse significado no grau kefilo, no grau causativo, né? Que é o significado de diminuir e de reduzir de maneira significativa, tá? Isso é muito interessante. Por quê? Porque o tzadik é justamente aquele que se diminui, né? Porque essa ideia de diminuição está ligada à ideia de anulação. De anularmos a nossa própria vontade, os nossos desejos, tá? Então, quando o homem começa a retificar, começa a anular os seus próprios desejos e adere à vontade do Criador, o que acontece? Ele diminui, e quanto mais nós nos diminuímos ou nos anulamos, maior é o quê? É a revelação da luz divina através da nossa vida.
tá? Maior é a revelação que pode ser gerada através de nós, nesse mundo. Tá? Ao ponto de que houveram sábios no passado, ou cabalistas, né, justos, de uma enorme estatura espiritual, que só de você chegar próximo a eles, você queria se apegar ao sagrado de você. Você queria fazer teshuvá, você queria se apegar à santidade com toda a sua força. Tamanha era a revelação da luz divina através dessas pessoas. Por quê? Porque chegaram a um alto nível de elevação. Isso não é nada fácil. Abrir mão daquilo que queremos, daquilo que buscamos, daquilo que achamos que é bom, né? E de uma série de coisas, quando começamos a detalhar, né? Ou quando começarmos a detalhar o que é escolher o lado do bem, né? Para muitas pessoas isso é algo que é impossível de se alcançar, né? Para muitas pessoas isso é algo que não é possível a nós, né? Mas é. Então, não por acaso, né? Também a palavra sheker, mentira, tá? Constituída de shin, kof e resh, que faz, né? Que chegamos ao total de 600 quando somamos, né? Shin vale 300, kof 100 e resh 200. Então temos o total de 600. 600, cortando os dois zeros, nós temos a cifra 6 também, né? Então, a palavra mentira, ela tem um valor numérico, tá? A palavra mentira, sheker, em hebraico, tem um valor numérico equivalente também ao valor numérico da palavra mitzvah, da palavra justo. E que tem a ver a palavra aqui mentira com a palavra mitzvah, mandamento? Né? Ou seja, nós podemos aprender do positivo. Se você pegar a palavra luz, em hebraico, que é a palavra or, escrita com aleph, vav e resh, você vai ter o quê? 207, reduzindo da 9. Então, a palavra luz, em hebraico, né, dentro da gematria, ela está relacionada com a palavra verdade, né? Está relacionado com a palavra emet, que também tem um valor numérico 9, tá? Então, a palavra mentira, ela está relacionada então com o quê? Com escuridão. Se a verdade está relacionada com a luz, então o oposto também é verdadeiro. Então a mentira, ela se relaciona com a escuridão. Quer dizer, a mentira aqui é o quê? É o oposto à mitzvah. Né? Ou seja, a mitzvah, ela gera o quê? Gera o recipiente para que a luz possa ser revelada. E a transgressão, ela gera o quê? Ela gera aquele pá, não é? Ou seja, que vai gerar a escuridão ou a ocultação da luz. Tá? Então, não por acaso, os sábios disseram que a palavra mitzvot e matzot, tá? Escritas sem os sinais maçoréticos, têm as mesmas letras, né? Ou seja, mitzvot, mandamentos, plural, e matzot, que são os pães sem fermento, os pães não inflados, né? Não levedados. Então, os pães não levedados, né? Eles representam quem? Eles representam o tzadik. A matzá, o pão não levedado, representa o tzadik. Por quê? Porque o tzadik é aquele onde nós encontramos o quê? A ausência desse inflato, a ausência do orgulho, da soberba, né? É alguém humilde. E o pão levedado é a representatividade do ímpio. Por quê? Porque é uma pessoa inflada. E é uma pessoa que não se submete às mitzvot. Uma pessoa impura. Tá? Não por acaso, né? Rabbeinu Yeshua, ele faz uma comparação entre o trigo, né? Representativo do justo, e o joio, né? Que é representativo, que vai ser representado dentro do machado, da alegoria que ele conta, né? Vai ser representativo do rachá. Tá? Então, o que acontece? Interessantemente, que é dito que quando o trigo e o joio chegava o momento da colheita, como que se podia diferenciá-los? Quando chegava a época da colheita, o trigo, ele inclinava-se, né? Só que o joio permanecia de pé, né? Permanecia ereto. Né? Essa é bem a imagem do rachá e do tzadik. Tzadik, que é alguém que submete à autoridade divina, e o rachá é aquele que nega a autoridade divina e não se sujeita à autoridade divina. Tá? Concluindo, podemos ver que o número 6 é representado pela letra Vav no alfabeto hebraico. Tá? E a palavra Vav, né, ou seja, o nome da letra Vav, significa em hebraico gancho.
algo que conecta duas coisas, tá? E se nós escrevermos por extenso, o nome da letra Vav pode ser escrito de duas maneiras, a letra Vav por extenso. Com duas letras Vav, dois Vavim, tá? Vav e Vav, é uma forma de escrever por extenso o nome dessa letra, e também pode ser escrito por extenso como Vav, Aleph, Vav, tá? Se nós escrevermos da segunda maneira, Vav, Aleph, Vav, e somarmos, você tem Vav, 6, Aleph, 1 e Vav, 6. Então você tem o valor numérico 13, tá? Então, a letra Vav, escrita por extenso, Vav, Aleph, Vav, dessa forma ela perfaz, a gente chega ao valor numérico 13, tá? E 13 é o valor numérico do quê? Da palavra Ahavá, amor, da palavra Eved, servo, e da palavra Echad, que significa um, ou único, tá? Então, ou seja, como a letra Vav, o número 6, está ligado à palavra mitzvah, é a gematria da palavra mitzvah, e que está conectado com a letra Vav, então nós podemos, através da letra Vav, obter mais informações em relação ao conceito de mitzvah. Quer dizer, aqueles que cumprem os mitzvot do Eterno são aqueles que amam ao Criador, são aqueles que querem se aproximar da sua luz, são aqueles que querem se conectar, tá, com Ele de fato. E são aqueles que servem ao Sagrado Bem-Ser, ou seja, que buscam se anular perante Ele. E errado é o quê? Errado é o quê? A palavra errado designa sempre a ideia de que da união entre duas coisas, né? Você tem Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né? Ouve Israel, o Eterno, e o Eloheinu, outro aspecto, né? Hashem Echad. Então você tem a palavra errada. Quando em Bereshit fala, deixará o homem, abandonará o homem, seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher, e ambos serão uma só carne, né? Batar errado. Então, aqui também, errado designando que é a união do masculino e do feminino, tá? Então, as mitzvot representam justamente isso, né? A nossa conexão, a conexão da nossa alma com a luz do Sagrado Deus de Deus, tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje a respeito das mitzvot. Terminando, qual a importância, Ravelim, das midot no cumprimento das mitzvot? Outra coisa importante que eu não queria deixar de trabalhar nessa última aula é o seguinte, para muitas pessoas, o cumprimento das mitzvot é simplesmente você praticá-las, não se interessando essas pessoas, né, pela questão do aperfeiçoamento do caráter, tá? Então, a pergunta é, qual é a importância ou a relevância, tá, do nosso aperfeiçoamento ou da nossa edificação, né, no cumprimento das mitzvot? Tem isso importância ou não? Vamos lá. No Sharik do Chá, o Chaim Vital ia falar algo importante para a gente terminar aqui. Ele diz o seguinte, eis que sobre a questão das características, das midot, elas estão fixadas na alma inferior, que é chamada a alma do fundamento, né, ou chamada fundamento, que inclui os 4 níveis, domen, inanimado, someia, vegetal, né, beremid, que é o nível animal, e medaber, falante, né, o nível humano. Ele continua, porque eles, os níveis também estão misturados com bem e mal. E eis que nesta alma dependem, ou desta alma dependem as midot boas e más, as características positivas e negativas. E elas são a cadeira, tá, fundação e a raiz da alma superior, da alma intelectual, elevada em que dependem as 613 mitzvot da Torá, como mencionado anteriormente. Então, o que quer dizer? As midot são a raiz para a alma elevada. Significa o quê? Por exemplo, que uma pessoa egoísta, presta bem atenção, uma pessoa que é egoísta, que tem essa midara A, terá todas as suas ações enraizadas no egoísmo. O que isso quer dizer? Tudo que ela fizer, ela primeiro pensará em quê? Como eu vou me beneficiar disto. Como a gente já viu em outras aulas, cada característica, cada força espiritual, seja ela positiva ou negativa, vai influenciar no pensamento do homem, nas emoções do homem e nas suas ações. Tá? Em vários outros campos também, mas falando nesses 3 principais. Então, uma pessoa que é egoísta, ela vai estar influenciada por essa força. Então, quando ela vai cumprir os mandamentos, essa força vai estar presente ali. Então, quer dizer, uma pessoa egoísta dessa forma, né, que tem essa característica, aí ela começa a estudar a Torá. Então, esse egoísmo vai influenciar nesse estudo da Torá que ela está fazendo. E nessa prática,
da Torá, tá? Ele continua. Por isso, as midot, as características, as qualidades, não estão incluídas nas 613 mitzvot. Entretanto, elas são o quê? São preparações cruciais. Veja o que o Chaim Vital está dizendo no Shalit do Shah. Entretanto, elas são preparações cruciais para as 613 mitzvot em seu cumprimento ou anulação, pois a alma intelectual elevada não tem o poder de cumprir as mitzvot, os mandamentos, usando os 613 membros, tá, do corpo, exceto através do intermédio da alma do fundamento, que está anexado ao próprio corpo, no sod, ou seja, no significado secreto de porque a alma de toda a carne é o seu sangue, que é a sua alma. Vai criar Levítico 17:14. Portanto, diz ele, as más características, midot raot, são muito piores. Veja o que o Chaim Vital está dizendo no Shalit do Shah. Portanto, as más características são muito piores do que as próprias transgressões das 613 mitzvot. E ele diz, ele vai provar, e através disso você entenderá o que os nossos sábios disseram no Talmud Shabbat 105b. Aquele que se irrita é como se tivesse adorado ídolos. Literalmente, o que pesa como todas as 613 mitzvot. E da mesma forma, eles disseram, Talmud Sotá 71, aquele que tem espírito altivo, que é soberbo, é como se ele fosse uma pessoa que rejeita a essência da Torá. E é apropriado cortá-lo como um arvoredo de Asherá, que era uma idolatria do passado. E o seu pó não se moverá na ressurreição. E muitos outros como este. E entenda isto muito bem, porque elas, sendo cruciais e fundamentais, não são contadas como parte das 613 mitzvot que dependem da alma intelectual. Portanto, nós encontramos que a pessoa deve ter mais cuidado. Isso está no Shalit do Shah. Chaim Vital. Olha o que ele está dizendo. Portanto, nós encontramos que a pessoa deve ter mais cuidado com as más características do que em cumprir as mitzvot positivas e negativas. Se ele não dissesse isso, eu não teria coragem de dizer. Porque sendo um possuidor das boas midot, claro, ele vai dizer, facilmente, essa pessoa cumprirá todas as mitzvot. Então, quando ele diz que uma pessoa deve ter mais cuidado com as más características, ou seja, de trabalhar essas más características, os seus defeitos de caráter, do que em cumprir as mitzvot positivas e negativas, ele não está falando que a pessoa deve abandonar a Torá, se isso tivesse no Novo Testamento, as pessoas iam acusar o Novo Testamento novamente de falsidade. Mas isso não está no Novo Testamento. Não é? Então, o que acontece? Quando ele diz aqui que a pessoa deve ter mais cuidado com seus defeitos de caráter, trabalhar esses defeitos de caráter, por quê? Porque esses defeitos de caráter vão impedir, no final das contas, as pessoas de cumprir os mitzvot. E se ela chegar a cumprir, ela vai cumprir com uma intenção equivocada, porque essa característica negativa vai influenciar ela nas suas intenções. Ou seja, impedindo que essa ação tenha uma influência benéfica sobre essa pessoa. Por quê? Porque as intenções com as quais uma pessoa cumpre uma mitzvah vai determinar a influência que essa mitzvah vai ter, que essa ação vai ter. É importantíssimo a kavanah. Tá bom? Então, por hoje é isso que eu queria trabalhar com vocês em relação ao tema das mitzvot.